Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Poliana Souza, cofundadora da Oncogeriatria Brasil Ensino, e vou te acompanhar nesse episódio, acompanhada da minha colega Janine Capobianco, também cofundadora da Oncogeriatria Brasil. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento e se dedica na disseminação de informações sobre as particularidades do câncer no envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias digitais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância da avaliação de comorbidades para otimizar a jornada do idoso com câncer. A nossa convidada de hoje é muito especial para a gente, é nossa amiga e médica geriatra Alessandra Quinaglia. A Alessandra, ela é geriatra do Serviço de Oncogeriatria da Prevent Senior, ela tem formação em oncogeriatria em Milão, faz parte da comissão de oncogeriatria da SBGG e também é membro do grupo LACOG Oncogeriatria. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou especialmente feliz pelo convite. Vocês são muito especiais para mim, vocês sabem, e eu tenho muita gratidão de toda essa minha jornada na oncogeriatria junto com vocês. Ai, que gostoso ouvir, obrigada. Bom, sempre que a gente fala, Lê, do envelhecimento, a gente acaba falando da maior chance do desenvolvimento de doenças crônicas, né? E mais que isso, a gente sempre fala da possibilidade de que a gente tenha múltiplos processos de adoecimento concomitantes. Um trabalho escocês publicado no The Lancet em 2012, ele já mostrava essa questão do aumento da prevalência da multimorbidade conforme a gente ia aumentando as faixas etárias, né? Para cada grupo de faixa etária, a gente ia percebendo que conforme ia envelhecendo, a gente começava a aumentar o número de comorbidades naquela população específica, apesar deles terem encontrado que em números absolutos, a gente tinha um grande número de adultos com menos de 65 anos também multimórbidos, né? E uma coisa que chamava muito a atenção desse estudo era a condição socioeconômica, né? Eles colocavam que pacientes com condições socioeconômicas, veja, esse trabalho era um trabalho escocês, tá? Eles colocavam que pacientes com condições socioeconômicas piores, né, mais desfavorecidos social e economicamente, eles apresentavam multimorbidade cerca de 10 a 15 anos antes dos pacientes com melhores condições socioeconômicas. Um outro estudo, também publicado no Lancet em 2023, foi uma meta-análise de 126 estudos epidemiológicos sobre a multimorbidade no mundo todo, que também mostrou que além de ser mais prevalente entre os idosos, a multimorbidade ela foi mais prevalente entre as mulheres. E a gente sabe que uma dessas morbidades é o câncer, e a gente vai avaliar esses pacientes idosos com câncer com esse olhar, né, de que é importantíssimo a gente avaliar a comorbidade nesses pacientes, é parte fundamental da AGA, principalmente quando a gente vai avaliar esses pacientes para receber tratamento oncológico, né? Visto que a gente vai somar uma série de fatores para esse paciente. Então, para a gente começar essa conversa, Lê, quais são as comorbidades mais prevalentes encontradas na população idosa? Bom, a gente pensando, né, acho que no processo de envelhecimento, a gente fala muito sobre transição demográfica, então queda de natalidade, aumento de expectativa de vida, mas junto com isso a gente teve também uma transição epidemiológica, né? Então também diminuíram as doenças infecto-contagiosas, né, com o avanço de vacinas, né, o aumento de tecnologia, novas tecnologias, medicações, então as pessoas começaram a viver mais e a diminuir essas doenças infecto-contagiosas e aumentar o número de doenças crônicas não transmissíveis, né, que a gente fala. Então, e a população idosa, quanto mais envelhece,
ela já sofre pelas alterações próprias da senescência, né, desse processo fisiológico do envelhecimento, com alterações nos diversos sistemas, então é mais suscetível a essas doenças crônicas. Então, dentre elas, a gente tem doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, a hipertensão arterial, uma das comorbidades mais comuns, né, na população idosa, também dislipidemia, obesidade, o diabetes mellitus, e todos esses fatores aí associados, aumentando o risco também de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca. Além disso, né, a gente, como você mesmo já citou, as doenças neoplásicas também, vocês, né, em outros podcasts, vêm sempre falando sobre a idade como um fator de risco, né, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de neoplasias malignas, doenças respiratórias até relacionadas ao tabagismo, então o aumento da exposição desse indivíduo ao tabagismo, levando a doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Outros são as doenças neurodegenerativas, né, transtornos neurodegenerativos, quadros demenciais, como doença, né, a demência de Alzheimer, a mais comum entre os idosos, mas também outras doenças, outras demências neurodegenerativas, o Parkinson, entre outros. A depressão também é uma comorbidade importante nessa população. Doenças osteoarticulares, né, principalmente osteoartrose, osteoartrite, a osteoporose, e mesmo as alterações e falências, como doença renal crônica, que podem vir nessa população. Acho que seriam essas principais. Você falando e eu pensando, né, na interação dessas doenças entre elas mesmas, do tratamento de umas com as outras, né, como é importante a gente avaliar tudo isso para melhorar, né, a jornada desse paciente. Mas como é que a gente avalia de forma prática? Justamente. Eu acho que, como você disse, né, a avaliação da comorbidade é algo que é inerente, né, da anamnese, do exame físico e da nossa avaliação geriátrica ampla, né, a própria listar das doenças crônicas desse paciente é algo muito importante, mas eu digo que parece simples, mas não é tão simples, né, ainda mais no contexto do paciente oncológico, né, geralmente quando a gente pergunta, mas o senhor, né, trata mais alguma outra doença, tem alguma outra doença crônica, ele sempre, a maioria fala não, ou fala uma ou outra, mas você vai realmente perceber e entender quais são essas doenças quando você questiona sobre as medicações de uso contínuo. Aí sempre tem um antihipertensivo, então ele fala, não, a minha pressão é controlada, mas faz uso da medicação, né? Tem uma levotiroxina para o hipotireoidismo, então eu acho que esse questionamento é importante, a avaliação das medicações de uso contínuo, para ter uma ideia das comorbidades. Mas pensando no contexto, principalmente no contexto oncológico, onde é importante a gente ter uma comunicação mais padronizada, tanto com o paciente para falar sobre o tratamento, sobre os riscos, como com outros colegas, é importante também a gente usar de escalas padronizadas para essa avaliação de comorbidades, né? A gente tem algumas escalas padronizadas para avaliação de comorbidades, mesmo também dentro do contexto oncológico, então vai de escalas mais complexas, mais demoradas, onde a gente avalia os diversos sistemas, né, os riscos, né, e a gravidade dessa comorbidade nesses diferentes sistemas, e índices um pouco mais rápidos e fáceis, de mais fácil aplicação, mas que também nos dão informações muito importantes, né? Acho que vale ressaltar o índice de comorbidade de Charson, né, que é um índice onde são listados 19 itens, né, 19 condições clínicas que foram as mais comuns encontradas no estudo, né, que foi realizado esse índice, e cada doença, cada comorbidade tem uma pontuação, né, de severidade, vamos dizer assim, de 1 a 6, que foi relacionada ao risco relativo de mortalidade de um ano naquele estudo, naquela coorte. Eles também validaram esse mesmo índice, depois, né, validar esse mesmo índice levando um fator à idade, né, então somando um ponto para pacientes com 50 anos ou mais, e é um índice que a gente, né, como a gente interpreta, né, a gente soma, né,
essa pontuação, essa graduação dessas comorbidades. Então, quanto maior o número, a gente imagina que o paciente tem maior risco de mortalidade, né, comorbidades mais graves e, consequentemente, maior risco de complicação ou de um pior desfecho aí no tratamento oncológico. E aí, Lê, eu queria ouvir de você, mas aproveitando a Janine aqui também, né, ver também na visão do oncologista, como que essas comorbidades podem afetar a decisão de tratamento, né? Eu acho que as comorbidades elas acabam afetando a decisão de tratamento porque elas interferem diretamente na expectativa de vida, né? Na possibilidade desse paciente ser submetido a intervenções, sejam diagnósticas, cirúrgicas, né? Impactam na funcionalidade, na qualidade de vida desse idoso, né? Então, tudo isso interfere, né, na decisão do tratamento, a gente leva em consideração. Né? Então, por exemplo, na expectativa de vida, essas comorbidades elas vão estar limitando a minha expectativa de vida mais do que a expectativa de vida relacionada à doença oncológica, né, ou não. A gente fala isso principalmente, acho que no cenário de tumores mais indolentes, né, onde talvez a expectativa de vida relacionada a alguma comorbidade mais grave seja ainda menor do que a expectativa de vida relacionada ao próprio câncer, né, aquela questão que vai morrer de ou com o câncer, né. E além disso, a gente precisa levar em consideração, como você falou, várias doenças juntas, né, no mesmo indivíduo, então vários tratamentos que podem interagir e levando a complicações, a maior risco de toxicidade, a quimioterapia, pode ter fatores onde eu posso piorar com o tratamento oncológico essas minhas comorbidades, ou o contrário, essa comorbidade, né, piorando e levando a maior risco de complicações com o tratamento. Então, a gente tendo essa noção de quais são as comorbidades, qual a gravidade, qual a expectativa de vida, qual o impacto funcional dessas comorbidades no indivíduo, tudo isso nos auxilia a, né, pesar o risco-benefício de se propor tal tratamento ou outro. Eu acho que a Alessandra trouxe um ponto importante, né? Se esse indivíduo ele tem policomorbidades, ele tem uma lista grande de remédio, né? A polifarmácia é uma coisa que muito nos preocupa no dia a dia, não só pelo risco de interação medicamentosa mesmo entre essas drogas, mas também com o quimioterápico, né? E aí a gente vai aumentar a toxicidade ao tratamento, menor adesão, então a gente entra num ciclo vicioso, né? Eu acho que isso é importante a gente salientar. E para grande parte dos tratamentos oncológicos, a gente precisa de uma reserva mínima, né? E muitas dessas comorbidades simples, que são, né, na grande parte dos pacientes, como hipertensão, diabetes, elas têm um impacto grande na disfunção renal. Que a gente precisa de um paciente com uma boa função renal, uma boa função hepática, para que você consiga ter um tratamento, né, oncológico. Então, tudo isso é importante, precisa ser avaliado, mas o ponto crucial que eu acho que o oncologista precisa ter, que eu aprendi, né, aprendi muito com você ao longo do tempo, é a gente entender que existem doenças que podem matar antes do câncer, né? A gente muitas vezes é pacientes com falência cardíaca, falência renal, que tem uma expectativa de vida muito reduzida, que muitas vezes não vão manifestar os sintomas, por exemplo, de um câncer de próstata, ou de um câncer de mama, mas que naquela angústia de quem tem câncer tem pressa, precisamos fazer o tratamento, mas muitas vezes não, aquele paciente não vai se beneficiar, né? A própria comorbidade, ela vai ser superior ao prognóstico oncológico, né? Acho que isso precisa ficar bem claro para o oncologista. Tem alguns trabalhos que mostram, né, que o câncer ele é tão estigmatizante que mesmo pessoas com neoplasias de bom prognóstico, o impacto emocional é muito maior do que o impacto emocional para algumas pessoas que recebem a notícia de uma insuficiência cardíaca, né, de uma falência hepática, porque acho que as pessoas... a gente no Brasil tem muito pouca educação em saúde, né? E acho que as pessoas, às vezes, elas não entendem exatamente o que é aquilo que elas têm, né? Tá aí a nossa função como profissional de saúde de tentar desmistificar algumas coisas para esses pacientes, né? E acho que vocês já falaram um pouco disso, né? Os tratamentos oncológicos também podem interferir, né? No controle de algumas comorbidades. Então, eu queria que vocês comentassem, começando pela Lê.
Não, com certeza, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Tanto as comorbidades podendo piorar o desfecho, como o tratamento oncológico piorando essas comorbidades, né? Então, ah, pensando, né, em alguns tratamentos, como por exemplo tratamentos, quimioterapias, né, algumas quimioterapias cardiotóxicas que podem piorar a função cardíaca desse paciente, levando a uma descompensação de uma insuficiência cardíaca, por exemplo, aparecimento de arritmias. Eu tive 2 pacientes mais emblemáticas, assim, eu acho que elas estavam em tratamento em quimioterapia para câncer de mama, e uma evoluiu, teve até uma internação, evoluiu com uma piora da insuficiência cardíaca, com queda de fração de ejeção, necessidade de internação, e aí justamente teve que fazer uma pausa no tratamento oncológico, né? E aí depois todo o processo para melhora, para reabilitação, perdeu peso, internação. E outra paciente que abriu um quadro de uma FA de alta resposta durante a infusão da quimioterapia, então, ou novamente uma complicação aí, tendo que entrar com novas medicações, anticoagulação, então realmente o tratamento impactando bastante, e nas 2 com impacto em qualidade de vida, né? Então isso acho que a gente precisa estar sempre atento. Outras coisas, o próprio uso do corticoide, né, no corticoide para tratamento, né, como medicação pré-quimioterapia, ou mesmo em associação à abiraterona, né, um antiandrogênico oral, é uma medicação que pode levar à retenção hídrica, então piorando o quadro de pacientes com insuficiência cardíaca, pode piorar a saúde óssea, muscular, então piorando, né, a osteoporose em alguns pacientes, levando a maior risco de fratura, descompensação do diabetes. Então, paciente que vinha ali, estava, você vê, começa a descompensar o diabetes, aí você fala, geralmente piora dos décios ali pós a quimioterapia, então você também talvez ter essa discussão sobre, né, o corticoide ou não. Eu acho que outro fator importante, e que às vezes a gente fica com receio ou acha que não tem tanto impacto, são as doenças neurodegenerativas, né? Sejam pacientes já com algum diagnóstico, um transtorno neurocognitivo leve ou um quadro demencial, onde a gente sabe que algumas terapias podem acelerar esse processo de piora cognitiva, pode, né, aumentar o risco desse paciente vir a ter delírio, né, aumentar o risco dele ter alguma disfunção cognitiva pós-operatória, ou manter uma disfunção mais prolongada pós-operatória, aumentando custos de saúde, né, os próprios terapias de deprivação androgênica, né, já se mostrou que pode ter uma piora nesse quadro cognitivo, então por isso que é muito importante a gente ter essa ideia de avaliação cognitiva pré, né, saber qual que é a base do meu paciente, a cognição prévia dele para saber os riscos, o que a gente precisa interferir ou não, né? Outra coisa, assim, que a gente fala muito, né, quimioterapia, mas pacientes, por exemplo, tem algum hipotireoidismo ou hipertireoidismo, estão super estáveis, né, controlando com a sua medicação e começam uma imunoterapia. Então, também as reações imunomediadas, tireoidite, então, já vi também um paciente com uma piora muito importante pós imunoterapia, então acho que tem vários fatores onde o tratamento pode impactar nessas comorbidades, pode piorar. Próprios efeitos colaterais mais comuns, uma diarreia, podendo levar à desidratação, piorar a doença renal crônica e levar a consequências ruins, né? Então, eu acho que tem vários exemplos que a gente pode falar de saúde óssea, então... Então, tá aí a importância de avaliar antes, né, Janine, para planejar essa jornada, né? A gente tem o costume, como eu falei, sempre colocar o câncer à frente. A gente precisa ter calma, né? A gente precisa organizar muito bem pra gente nunca fazer mais mal com o tratamento do que com a própria doença, né? E não desorganizar esse paciente, porque a reserva deles muitas vezes é muito baixa, né? Que é o que a gente fala do iceberg, né? Esses pacientes, a gente olha e fala assim, você tem uma impressão, mas quando você realmente for conhecer aquele paciente, conhecer as comorbidades, realmente compreender quem é aquele paciente que está na sua frente, a reserva dele não é bem o que você esperava,
né? Então você precisa ajustar e planejar novamente o tratamento dele. Então, a gente falou aqui, né, de várias questões relacionadas, né, a como o tratamento pode impactar também nessas comorbidades, como as comorbidades podem impactar no tratamento. A gente tem muitos trabalhos falando, né, dessa correlação entre maior índice de comorbidade e piores desfechos. No entanto, né, a presença das comorbidades, a avaliação delas não é no objetivo de impedir tratamento, muito pelo contrário, né? A ideia é que a gente avalie e que a gente possa, a partir disso, avaliar a segurança do tratamento para o paciente oncológico e avaliar quais são as nossas ações que permitem melhorar essa jornada e podem permitir que o paciente receba o tratamento da forma mais segura. Como que a gente pode pensar aí numa decisão dentre várias opções para tratar uma determinada doença, enfim. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, vocês, né? Eu acho que uma coisa que a gente lê também, né, na literatura, e até na prática a gente observa também, é justamente o paciente que acaba nem recebendo a possibilidade de tratamento por causa de algumas comorbidades, né? Então, deixa-se de se oferecer algo que poderia ter um benefício, pensando nas comorbidades, mas sem uma avaliação mais criteriosa das possibilidades de intervenção ou não. Então, acho que isso é extremamente importante, por isso que esse contato junto, geriatra, oncologista, essa discussão em conjunto, para justamente, esse paciente, qual seria o benefício do tratamento dentro dessa avaliação, expectativa de vida, ele tem um benefício, né, dentro do risco-benefício ainda, ele tende a ter um benefício. Então, a gente consegue, são comorbidades onde eu consigo ainda ajustar, tem uma descompensação onde eu, controlando essas comorbidades, eu consigo minimizar o risco de complicação, né, durante o tratamento oncológico, deixar essa jornada do paciente mais segura, né? Então, por exemplo, principalmente a gente falando de risco cardiovascular, então é um paciente que já tem algum risco cardiovascular, eu preciso entrar com uma droga mais cardiotóxica ou mesmo uma deprivação androgênica. Então, será que eu consigo estratificar esse paciente dentro do risco cardiovascular? Eu consigo fazer um controle bem rigoroso de medicinas de estilo de vida, de controle de fatores de risco, ou mesmo pacientes com risco iminente de ter algum evento? Eu consigo fazer algum procedimento, né? Aí até ter uma avaliação cardiológica, eu consigo fazer algum procedimento que aí eu minimize o risco desse paciente, né, seguir com o tratamento. Mesmo pacientes voltando, né, ao quadro cognitivo, né, paciente já com algum transtorno neurocognitivo. Acho que para os oncologistas, talvez quem não trabalhe tão diretamente, falar, um paciente tem o diagnóstico de demência, tudo bem, mas ele, que fase, né, demência? É uma demência, é um transtorno neurocognitivo leve, é uma demência fase inicial, leve, moderada, tem transtornos de comportamento, né? Esse paciente vai conseguir ficar num centro oncológico o tempo para receber, por exemplo, a infusão de uma quimioterapia ou a realização de uma radioterapia. Então, acho que tudo isso a gente tem que entrar, né, tem que entender, e aí é o nosso papel também de falar, não, ele tem um quadro demencial, mas ele está numa fase leve, eu consigo controlar comportamento, fazer medidas para prevenção de delírio. Então, tudo isso é um paciente que consegue ainda até ter a participação nessa decisão compartilhada ou não, ainda não, mas ele tem um benefício, então consigo controlar outros fatores para melhorar e deixar mais segura essa jornada. Eu acho que você trouxe um ponto importante, a cognição precisa ser muito bem avaliada, né? Rotineiramente a gente vê pacientes com distúrbio cognitivo grave, com problemas em relação, por exemplo, à bomba de infusão no trato gastrointestinal, né? Que seria o tratamento com Fofox, Folfiri ou Folfirinox. E são pacientes que, teoricamente, teriam uma contraindicação, né? Se esse paciente ele não consegue lidar com esse dispositivo, é uma contraindicação, né? E se a gente olhar nos principais guidelines, o impacto cognitivo mesmo, né? O déficit cognitivo importante, que incapacite esse paciente de se manifestar em relação ao sintoma, é uma contraindicação absoluta à quimioterapia, né? E isso, para o oncologista, é muito difícil, né? Então, assim, avaliar a cognição, para a gente, é muito difícil.
Mas a gente precisa dessa parceria para falar, não, se esse paciente realmente tem esse impacto, o tratamento para ele vai ser deletério, né? Com Até porque a certeza. sobrevida é menor, né, nesses pacientes que Sim, têm um impacto cognitivo sim. pelo próprio déficit cognitivo, né? É. E acabei, né, a gente conversando, acabei de lembrar também de uma paciente, estava em atendimento e eu ouvia, né, na sala de espera alguém cantando uma música e gritando. Falei: "Ixi, acho que é minha paciente". E era uma paciente já com histórico, já com Uhum. um quadro demencial e que piorou, até a cuidadora que vinha falar, piorou muito, principalmente com alteração comportamental. Assim, então estava bem alterado, bem Uhum. desregulado. Então, justamente, aí ela estava em tratamento, mas aí a gente precisa pensar, eu consigo fazer esse controle, né, de comportamento ou não, eu preciso rediscutir com o oncologista ou não. E eu acho que essa avaliação de comorbidades e de benefícios é tanto para a decisão, pré-tratamento, mas no contínuo no tratamento também, né? Então, durante o tratamento, os impactos que o tratamento estão causando nesse indivíduo e nas comorbidades. Eu consigo manter a terapia, ajustar a terapia, ou entender que talvez esteja sendo pior, né, os efeitos do que o benefício. Então, acho que isso é um contínuo, É né, de porque já é um avaliação. fato, né, o efeito da quimioterapia no cérebro, né? A gente tem a Uhum. quimioterapia, o bloqueio hormonal, a gente tem diversas evidências que aceleram o déficit cognitivo também, né? Sim, Então, tratamentos específicos a gente precisa prestar bastante atenção. Isto é, né, a importância da gente ter o acompanhamento conjunto, né, Sim. com o geriatra e a equipe com multiprofissional, né? certeza, com certeza, é extremamente necessário, porque a gente pensando, né, acho que tanto a avaliação geriátrica como o acompanhamento, né, multiprofissional é justamente para a gente ter intervenções nesse idoso para conseguir deixá-lo apto a seguir na jornada oncológica, né? Ou justamente conseguir fazer uma comunicação, entender preferências do paciente, entender, né, essa decisão compartilhada junto desse contexto. Mas eu acho que a equipe multidisciplinar assim, não tem como ficar sem, né, para justamente intervenções nutricionais, onde a gente vai interferir toda aquela que a gente comentou, né, de síndrome plurimetabólica, onde a gente vai ter esse acompanhamento, ou fisioterapia para justamente prevenção de quedas, prevenção de neuropatia periférica, então paciente diabético ou que já tem um risco maior de neuropatia, fazendo uso de medicações com potencial de neurotoxicidade, então ele já tem uma orientação prévia, nos primeiros sintomas já sendo orientado para prevenção de quedas, uso de calçados adequados e até exercícios próprios para melhora e prevenção. Também da fadiga relacionada ao tratamento, fortalecimento muscular. Acho que a Janine falou de interação medicamentosa, acho que entra muito o papel do farmacêutico clínico, né, para reconciliação medicamentosa, orientação sobre riscos de interação medicamentosa, né? A gente sabe que várias medicações, até pensando, agora lembrei da depressão, né? A gente tem medicações, e, por exemplo, a abiraterona é um exemplo de um antiandrogênico que interage muito com vários antidepressivos, então aquele paciente que vinha no São tratamento interações estável, fortes, né? paciente que vinha num tratamento estável pode ter alguma descompensação, às vezes eu preciso mudar esse tratamento, e aí junto também a psicologia para ajudar, né, enfrentamento e até ajudar e até nos sinalizar possíveis estresse do cuidador. Então acho que não tem como fazer De esse forma acompanhamento diferente. Sozinho, né? sozinho. Centralizar em uma pessoa só, Não, né? não tem como. Bom, o assunto é extenso, a gente poderia passar muito mais tempo A gente vai aqui. A lembrando. gente vai lembrando e abordando todas essas questões, mas infelizmente a gente precisa seguir para o nosso encerramento. Então, eu queria, Alessandra, que você, enfim, pudesse deixar aí uma mensagem final para o nosso público, você e a Janine, e que você dissesse ao nosso público onde eles podem te encontrar. Muito bem, bom.
Acho que eu queria agradecer a oportunidade, falar sobre tema sempre é muito bom, muito gostoso, ainda mais com amigas tão especiais, né? Acho que o que precisa ficar né, o nosso papel é avaliar, é entender quais são essas comorbidades, entender qual o nosso papel, nossas possibilidades de intervir dentro dessas comorbidades, tanto para prevenção, como caso tenha uma descompensação durante o tratamento, e ajustando para manter o máximo seguro possível essa jornada do nosso paciente, sempre em conjunto, né, em uma equipe multidisciplinar que nos fortaleça e nos ajude nesse contexto, né? E eu não sou tão ativa em redes sociais, mas eu tenho o Instagram do consultório, Olivia Saúde Integrada, e podem me encontrar por ali também. Muito Obrigada, Lê. Quer deixar algum recado final do só tema? reforçar, né? Eu acho que a gente tem que, eu sempre falo, ao invés de falar multi-interdisciplinar, né? Porque muitas vezes a gente está no mesmo espaço e a gente não se comunica, né? Além da documentação, o prontuário é muito importante, a gente tem um bom prontuário, mas a gente precisa aprender a se comunicar melhor, como equipe de saúde. Nós, como oncologistas, como geriatras, a equipe multiprofissional, ouvir esse profissional também, a gente precisa aprender a trabalhar melhor em equipe, né? Pra gente conseguir cuidar desse paciente, muito, né? com certeza. E para pacientes complexos, isso é fundamental. E o envelhecimento por si só é complexo, o câncer por si só é complexo. Exige que a gente então tenha esse cuidado interdisciplinar mesmo. Bom, nesse episódio do podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós falamos sobre a importância da avaliação de comorbidades para otimizar a jornada do idoso com câncer. Mais uma vez, eu queria agradecer a participação da Alessandra, a co-condução da Janine comigo aqui hoje, e lembrar a todos, né, de se inscrever no nosso site, nos acompanhar nas nossas redes sociais, para que você possa estar sempre atualizado em tudo aquilo que se refere à oncogeriatria. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo episódio.